9h03, nós estamos de volta com o TV Mar News. Gente, convido vocês para entender aí, receber de repente uma notícia boa também em meio a toda essa crise que nós estamos vivendo. Uma notícia que mostra solidariedade. É um movimento que está sendo construído para que cada um possa contribuir como pode com os pequenos empresários. A gente vai ver agora na matéria de Viderlan Araújo. Para poder oferecer, atendendo aquelas determinações, evitando aglomerações. A Abrazel tem se mostrado muito preocupada aqui em Alagoas, principalmente com o mercado, que esse tipo de impacto econômico também tem feito muitos empresários repensarem em alternativas para poder colocar à disposição dos clientes. Vamos conversar com o Tiago Falcão, ele que é presidente da Abrazel, e vai explicar para a gente. Tiago, o primeiro festival gastronômico digital é uma das grandes saídas para esse momento. Tem que se reinventar, né, Tiago? Não tem alternativa. Exatamente, a gente está lançando esse festival que a gente fala Nos Vemos em Casa, justamente com o objetivo de matar a saudade dos nossos clientes, né? De a gente poder voltar essa questão da proximidade. Dentro desse meio que a gente está, que as pessoas terminam fazendo uso somente da parte de aplicativos, de sistemas que são totalmente online e sem esse contato, a gente pretende retomar esse contato com nossos clientes através desse festival Nos Vemos em Casa. Lógico que esse contato que a gente diz é de forma segura, de forma por telefone, por WhatsApp, mas o contato direto com os estabelecimentos. Ô, Tiago, explica como é que vai funcionar na prática o festival. Esse festival a gente está abrindo a todos os associados da Abrazel que estão funcionando no sistema Peg Leve ou no sistema Delivery. Sim. E qualquer um pode aderir a essa questão do festival. A gente está oferecendo descontos de 20% até no máximo 50% de desconto, e todos os pratos vendidos vão ser revertidos R$1 para a compra de materiais ou insumos referentes a esse combate ao coronavírus. Então a gente está fazendo esse apelo à sociedade, de tanto da questão da ajuda aos estabelecimentos que estão precisando, né? A gente teve uma queda brusca em relação aos nossos faturamentos, como na questão da solidariedade também, da doação ao combate do coronavírus. Agora, para a questão, inclusive, que tem sido uma alternativa em cidades bem mais evoluídas, como Nova York, São Paulo, para aqueles clientes assíduos que querem comprar os vouchers para, no período posterior, as empresas elas possam dar de volta esse voucher. Como é que funciona? Como é que está sendo elaborado isso para aqui, para Maceió, para Alagoas? A gente está encampando duas dessas promoções, promovidas por grandes cervejarias. Eles atingem principalmente o público ali de bares, que são dos públicos que devem demorar mais num período de recuperação. São pessoas que geralmente não conseguem trabalhar dentro do sistema delivery pela questão do seu cardápio, não tem muito apegado para o momento. Então, esses vouchers são comprados de forma antecipada para, quando existir o retorno, o cliente possa fazer uso desses vouchers. E algumas cervejarias estão dando o dobro do valor ao estabelecimento, né? Fora o valor que o cliente está comprando de voucher, ele está dando mais o dobro ou de 50%, com o objetivo realmente de ajudar e fomentar os negócios. Então, a gente tem duas alternativas diferentes. A gente tem a alternativa agora do festival Nos Vemos em Casa, para quem está em funcionamento, com delivery, com o Peg Leve, e uma segunda possibilidade, que são esses vouchers promovidos por grandes empresas, com o objetivo da antecipação da compra do futuro consumo desses clientes, né, com ajuda a esses bares e restaurantes, que hoje são 60% dos empregos gerados aqui dentro do município na cadeia de turismo. Em relação ao festival, vai de 15 a 30, é isso? É de 15 a 30, vai ter o site, né, um site próprio para o festival. O site é nosvemosemcasa.com.br, e as pessoas vão poder acessar e ver qual é o desconto, qual é o prato que está sendo oferecido, o telefone, forma de contato com cada estabelecimento. Como é que tem sido hoje essa realidade? Acredito que para a maioria dos empresários um grande desafio dia após dia, né, Tiago? Mas esse cenário aqui em Alagoas, como é que a Abrazel tem recebido, e principalmente no contato com os empresários, como é que está sendo? A gente está tentando passar o máximo de tranquilidade aos empresários, apesar do contexto, porque a gente acredita que com tranquilidade a gente vai conseguir tomar as melhores soluções dentro do cenário que realmente é extremamente preocupante. Então a gente vem criando plantões jurídicos, contábeis,
fazendo uma compilação de todas as informações de empréstimo, de o que é que está acontecendo, de que forma a gente pode trazer essa ajuda com consultoria para eles, para que eles possam tomar as melhores soluções dentro do cenário. E como ele pode ser beneficiado em relação à suspensão de trabalho, redução de trabalho. Então, a gente vem fazendo um apanhado aí de informações, trazendo boas mentes aqui para especialistas dentro das áreas, para que a gente possa trabalhar junto com eles. A próxima ação nossa é a criação de uma Câmara de Conciliação, validada juridicamente, com o objetivo que, a partir de agora, a gente possa trabalhar o processo de negociação com os aluguéis, com fornecedores que estão em dívidas. Então, a gente vem trazendo todas as possibilidades para esses associados, para que eles tenham as melhores soluções durante esse período. Pois é, esse é o Tiago Falcão, ele que representa a Abrazel, falando de várias ações que a Abrazel tem desenvolvido para poder dar apoio às pessoas que fazem parte dessa lista, né, da Abrazel, né, os empresários, e a começar com o Festival Gastronômico Digital, né, o Nos Vemos em Casa, que é o primeiro festival gastronômico do Estado, né, nesse aspecto, né, no aspecto digital, que é uma excelente alternativa para os empresários nesse momento, quando se fala de impactos econômicos e também, né, da possibilidade para os consumidores, aqueles mais assíduos, no caso de bebidas, podem comprar também de uma forma antecipada através de voucher e para uma devolução no futuro. É preciso entender que nesse momento o trabalho social também ele precisa vir à tona para que os empresários continuem mantendo seus quadros de funcionários, para que o serviço continue sendo oferecido com a mesma qualidade e através dessas alternativas o ser humano vai precisar se reinventar para não perder aquele sabor maravilhoso que sempre teve, aquela bebida gostosa que sempre tomou ao lado de amigos, só que pelo menos de momento, de uma maneira um pouco diferente. Com imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 25 na NET. Pois é, né? Todos nós, o mundo inteiro, vai precisar sim se reinventar depois que passar essa crise e a gente com certeza vai passar junto. Olha só, hoje, 16 de abril, é dia da voz e a gente vai conversar agora com Gabriela Sóstenes, ela que é fonoaudióloga e vai falar um pouco com a gente a respeito dos cuidados que a gente precisa ter com a voz nesse período de quarentena. Bom dia para você, Gabriela, tudo bem? Bom dia, Porlane, tudo jóia? Acho que hoje eu vou levar, inclusive, puxão de orelha por estar cuidando. Isso, cuidar da voz sempre, né? É fundamental. E o Dia Mundial da Voz vem para lembrar a todos, né, desse instrumento que muita gente usa como trabalho, muita gente não tem cuidado. Eu acho que é porque não vê, né? Não consegue visualizar. E às vezes o exercício até nem você não está vendo aquele resultado, aí não dá valor aos exercícios que o fonoaudiólogo passa e o cuidado que você tem. Diferentemente de um músico, né, que toma tanta conta do instrumento, que afina, que cuida com carinho, coloca dentro da caixa. O profissional da voz olha para o instrumento vocal dele e não toma muitas vezes cuidado. Pois é, e muita gente acaba, de fato, trabalhando com a voz, né? Quem trabalha com comunicação, quem trabalha com música também, utiliza muito a voz, mas também tem aquela parcela por exemplo, os professores que utilizam muito a voz também no trabalho, no seu dia a dia. Então, é preciso, de fato, ter muito cuidado com esse nosso instrumento, né? Como é que a gente pode perceber, ficar atento, para, de repente, perceber que alguma coisa vai errada? Isso, os primeiros sinais de rouquidão, de fadiga vocal, quando você está falando no final de um dia de trabalho, você sente que a voz está mais pesada, está diferente, que mudou o tom, ficou mais baixa ou até mesmo mais rouca, é sinal que você tem que estar em alerta, que você deve procurar um otorrino. Então, o profissional da voz, ele deveria fazer um check-up vocal, um check-up anualmente ou, quem sabe, de 6 em 6 meses, para ver como é que estão as condições. Então, qualquer sinal de mudança de voz, de fadiga mesmo, de cansaço, o ideal é que você procure o otorrinolaringologista para ele fazer uma avaliação e, se houver necessidade, ele encaminha para o fonoaudiólogo. Mas o profissional da voz, ele deveria procurar um fonoaudiólogo para ajustar a sua voz, para prevenir problemas, para melhorar a qualidade da voz, a articulação, por uma questão de respeito com seus alunos, com seus colegas. Acho que saiu. É isso. Foi. Nós só o áudio. Lhe ouvindo, só não estamos lhe vendo, é isso? Vamos ver aqui como é que a gente pode restabelecer, então.
A nossa equipe já está trabalhando, voltamos ao normal, ainda bem. Então, Gabriela, pois é, a necessidade de fato da gente prestar atenção a essa ferramenta de trabalho para muita gente. Agora, tem gente que nesse período de quarentena é necessário também, por exemplo, tem gente que está de quarentena, o professor que está de quarentena está ali descansando um pouco mais a voz, mas é preciso ele ainda assim ter cuidado com esse instrumento, mesmo durante esse período. Isso. Mas tem as aulas online hoje, né? Que agora a gente está tendo que se reinventar. Por exemplo, aqui mesmo, né? Eu estou fazendo meus atendimentos online. Então, é uma nova ferramenta que também exige cuidados. Até ontem eu estava sentindo até um desconforto na voz. Uhum. Acho que é porque a tendência é a gente ter que falar um pouco mais alto. Uhum. Não fala o normal. Eu estou falando com você, estou falando um pouco mais projetado. E isso termina gerando um pouco de fadiga, né? Então, as pessoas deveriam ter esse cuidado com o instrumento vocal, com a voz. Até mesmo quem não tem problema, para aperfeiçoar o falar, para ter uma dicção melhor, uma qualidade de voz melhor, uma velocidade de fala, as entonações da fala também, tudo isso a gente pode melhorar com exercícios, com dicas do fonoaudiólogo. Pois é, e aí nesse período de quarentena há a possibilidade também da gente ainda assim continuar tendo os cuidados devidos. Existem inclusive alguns exercícios que dá para ficar sendo feito em casa, né, para ir aí aquecendo a voz durante esse período, né? E como é que a gente tem acesso a eles? Isso, indo ao fonoaudiólogo, porque é específico para cada pessoa, não é? Então, não tem como você pegar na internet um exercício e fazer. Muitas vezes não é para a sua voz, muitas vezes você executa de uma forma inadequada e isso termina piorando. É melhor não fazer do que pegar essas receitas na internet ou algum lugar, né? Então, os exercícios, eles são individualizados, porque cada pessoa tem sua dificuldade e são específicos, não é? É importante continuar fazendo, porque a corda vocal as pregas vocais são 2 músculos que, se você não faz, é igual à academia. Se você não faz, a tendência é ter uma regressão nos ganhos que você teve. Então, o profissional da voz, um cantor, professor, jornalista, mesmo nessa quarentena, mesmo em casa, sem trabalhar, o ideal é que ele continue fazendo, para não perder o que ganhou, né? Com todo o trabalho que teve. Vale ressaltar para ele continuar fazendo se já tiver passado por um fonoaudiólogo. Caso Isso, não, exatamente. Tenta de fazer em casa, né? Para não ser o ideal é que não. A tendência é você fazer errado, fazer com esforço, fazer o exercício que não é adequado para o seu problema, né? Então, é engraçado que chega pessoas no consultório e dizem, eu vi aquele fonoaudiólogo ou aquele professor de canto fazem com aquele instrumento específico, com aquele canudo, com aquele apito, sei lá, enfim. E aí eu quero usar esse. Eu digo, mas esse não é indicado para o seu caso. Se a gente usar esse exercício, a tendência é você piorar aí. Então, nem para todo mundo não é indicado aquele exercício. Tem algumas coisas, não sei se é mito ou verdade, que muita gente diz, isso acaba com a minha voz. Água gelada, de fato, prejudica? A água gelada é muito individual. Tem pessoas que têm uma sensibilidade maior ao gelo, outras não. Eu não tenho problema em tomar gelado, mas tem outra pessoa que é alérgica e se toma gelado já fecha, já fica com faringite, amidalite. Então, a pessoa tem que analisar isso. Então, o gelo ele não é tão vilão assim, depende da pessoa. E no momento que você está usando a voz profissionalmente, que você está com a corda vocal aquecida no trabalho, então se você joga o gelo, tem a questão do choque térmico. Então não é muito bom. Então se você quer tomar o seu gelado, tome no momento do não uso profissional da voz. E tem outros mitos também. Pigarro é mito ou é verdade? Não, o pigarro é extremamente nocivo, né? O pigarro, quando você pigarreia as suas cordas vocais, o ideal é que ela bata dessa forma, né? Uma corda vocal aqui, outra, e que ela feche, né? Com suavidade. Quando você pigarreia, você faz
né? Entendi. Então, isso agride a mucosa, causa inflamação e aumenta o ciclo, né? O muco fica mais espesso e tudo, a tendência é você querer pigarrear mais vezes. Então, pigarro você pode evitar, você tomando água, pequenos goles de água para evitar isso. Pois é, manter a hidratação das cordas vocais é sempre essencial, né? Tá sempre hidratando Fundamental, também. apesar de não passar, a água não passar pelas pregas vocais, mas deixa a mucosa, o muco mais fininho, né? Entendi. A água, ela passa pela faringe, esôfago, mas hidrata de uma certa forma. Também você pode usar a hidratação direta, como, por exemplo, nebulização com soro fisiológico, se você estiver sentindo a sua garganta mais seca, um desconforto vocal. Então, a nebulização com soro fisiológico hidrata diretamente as pregas vocais, é muito bom. Muito bem, e hoje você, inclusive, vai estar fazendo uma live, né? Um pouco mais tarde, hoje à tarde, na realidade, junto com Gilvan Nunes. Fala um pouco sobre o evento de hoje. Isso. Hoje, os alunos da Uncisal, do curso de Fonoaudiologia, LAFON, que é a Liga Acadêmica de Reabilitação Fonoaudiológica, convidou a gente para falar um pouquinho sobre a comunicação, sobre a voz, para ele contar um pouquinho da trajetória da voz dele, de como ele começou a fazer fonoaudiologia, né? Porque eu trabalho na TV Gazeta já faz quase 20 anos e acompanho o Gilvan desde o início. Aí ele vai contar um pouquinho de como é esse acompanhamento semanal, de como a experiência dele com a voz, o que ele já passou, as dificuldades que ele já teve e o que fazer para ter uma melhor comunicação. Muito bem. Então, para quem quer assistir a live de hoje, a partir de que horas? E vai ser no Instagram? Vai ser no Instagram do LAFON Uncisal. LAFON Uncisal. E aí elas vão conversar com a gente, entrevistar. A gente vai falar sobre a importância também da comunicação assertiva, daquela comunicação que deve ser generosa, que deve ser não violenta, que deve ser assertiva, objetiva, mais clara, principalmente nesses tempos, né, que as pessoas hoje estão usando as redes sociais para divulgar os seus produtos, para fazer suas vendas, né, já que muitas vezes não pode, né, presencial. Muito bem. A que horas inicia a live? É 3 horas da tarde e deve acabar umas 4. Deve ser 1 hora, mais ou menos. Ok, então a gente se encontra lá, tá? Porlane, obrigada TV Mar pela oportunidade e por tudo sempre. A gente que agradece. Beijo grande, bom dia para você. Beijo, tudo de bom. Não perde essa oportunidade às 3 horas da tarde, então no LAFON. Segue lá o pessoal da Uncisal e faz então aí essa live junto com Gabriela Sóstenes e com Gilvan Nunes, passando aí todas as dicas para vocês sobre a importância de trabalhar a voz, de ter um profissional fonoaudiólogo, né, nesse trabalho tão bonito que eles fazem com a voz da gente, tá? A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho aqui no TV Mar News.